Eu não acredito em monstros. Pelo menos não acreditava. Meu nome é Renata Borges, tenho 32 anos, sou farmacêutica e até a noite de 18 de setembro do ano passado, eu era o tipo de pessoa que ri quando alguém menciona o sobrenatural. O tipo que dorme com a janela aberta. O tipo que atravessa a floresta à meia-noite porque não tem nada para ter medo. Nunca mais vou fazer isso. Eu estava voltando de Mirante do Carvão, uma daquelas cidadezinhas que não aparecem nos mapas modernos, enfiada entre serras no interior do Maranhão, onde minha tia Deusa morava. Não havia sinal de celular desde que saí da BR às 4 da tarde. O GPS tinha morrido 3 horas antes, e a estrada de terra que eu tinha certeza que levava à rodovia foi se tornando cada vez mais fina, mais apertada, até que as árvores dos dois lados começaram a roçar o retrovisor do carro. Parei. O motor morreu com um estalido que ecoou pela mata como um tiro. Ótimo, murmurei pro ninguém. A voz saiu pequena demais, absurdamente pequena para aquele silêncio. E aí o silêncio me engoliu. Não havia grilo, não havia coruja, nenhum sapo, nenhum vento, nenhum farfalhar de folha. Apenas o tilintar do motor resfriando e depois nada. Floresta que cala é floresta que esconde, minha tia dizia. Quando eu era criança, ela me levava para o quintal imenso onde terminava o terreno dela e começava o que todo mundo chamava simplesmente de o mato. Ela nunca deixou que eu fosse além da cerca de arame. Dizia, floresta que cala é floresta que esconde, minha filha. E o que ela esconde não quer ser visto. Eu achei que era coisa de velha. Tentei dar a partida 6 vezes. Na 7ª, o motor gemeu como coisa viva, se recusando a acordar. Peguei a lanterna do porta-luvas e saí do carro. O ar cheirava a terra molhada, fungos e algo mais. Algo que eu não soube nomear naquele momento. Só fui entender depois. Era cheiro de coisa morta. Não o cheiro forte, óbvio, nauseante de cadáver. Era o outro cheiro, o sutil. O que fica depois que a carne some e sobra só a memória dela na terra. O cheiro de onde as coisas são enterradas. Abri o capô. A lanterna revelou o motor. Tudo parecia normal, mas eu não entendia nada de mecânica. E foi exatamente esse o momento em que percebi que o barulho havia começado. Não era barulho exatamente. Era ausência de barulho tomando forma. Como se o silêncio fosse denso o suficiente para ter peso e esse peso se movesse. Olhei para a mata à minha esquerda. A lanterna alcançava uns 5 metros. Além disso, preto absoluto. O tipo de escuridão que parece sólida. Alguma coisa estava parada lá dentro. Eu não via, eu sabia. A diferença é enorme e quem nunca sentiu não vai entender. Não é imaginação, não é medo irracional. É o mesmo instinto que fez nossos ancestrais sobreviverem à savana por milhões de anos. A certeza animal, visceral, que vem do fundo da barriga. Você não está sozinha aqui. Fechei o capô devagar. Devagar porque meu corpo inteiro estava dizendo, não faça barulho, não te mova rápido, não demonstre que sabe que está sendo observada. Entrei no carro, travei as portas. Sentei no escuro com a lanterna apagada porque de repente pareceu importantíssimo que aquilo lá fora não visse a luz. Fiquei assim por 10 minutos. Ou por 1 hora, o tempo havia parado. Foi quando ouvi a voz da criança. Senhora? Alta, clara, vindo do lado de fora, do lado do passageiro. Dei um grito que só saiu como sopro. Meu peito havia esquecido de empurrar o ar. Virei. Do lado de fora do vidro, iluminado fracamente pelo painel do carro, havia um menino, 8, 9 anos, cabelo escuro colado na testa. Camiseta branca com mancha escura na altura do ombro. Eu tô perdido, ele disse, os lábios se movendo contra o vidro. Meu primeiro instinto foi abrir a porta, claro. Uma criança sozinha, à noite, no meio do nada. Mas alguma coisa me parou. Os olhos dele não refletiam a luz do painel. Olhos humanos refletem luz. Você já reparou? No escuro, os olhos pegam a luz e devolvem. Gato, cachorro, ser humano,
Todos os mamíferos têm o tapetum lucidum, ou simplesmente a córnea úmida que capta e reflete. Os olhos daquele menino eram foscos, como buracos, como se onde deveria haver pupila houvesse apenas ausência. "Por favor", ele disse de novo, e desta vez eu percebi que a boca estava se movendo, mas o som estava chegando atrasado, meio segundo depois dos lábios, como um vídeo mal sincronizado. "Por favor, senhora, minha mãe está esperando." Eu estava paralisa, a mão pousada no trinco da porta sem conseguir decidir. E foi então que ele inclinou a cabeça. Não como gesto de curiosidade, inclinou como coisa que não tem estrutura óssea suficiente para a cabeça ficar ereta. Inclinação impossível, 45 graus para a direita, mais, até que a orelha quase tocou o ombro. E o pescoço não fez ruído, não fez expressão de esforço. A boca se abriu, larga demais, e daquele interior escuro saiu um som que minha mente se recusa a chamar de palavra, porque palavra pressupõe intenção humana, e o que veio daquela boca não era humano. Era baixo, gutural, úmido, como alguém fazendo gargarejo com lama. Dei a partida. O motor acendeu. Eu não sei por que acendeu daquela vez, não me importa. Pisei fundo. No retrovisor, enquanto o carro arrancava, eu vi o menino ficar parado. Não correu, não gritou, apenas ficou no meio da estrada de terra, a cabeça ainda inclinada daquele jeito impossível, me olhando ir embora. E então eu vi a outra figura emergir da mata atrás dele. Alta, muito alta, curva para a frente, como se a coluna não conseguisse sustentar o próprio peso. O retrovisor sumiu na curva e eu não vi mais. Dirigi por 20 minutos no escuro, a estrada se abrindo milagrosamente até que as luzes de uma vila surgiram à frente. Um posto de gasolina, uma mercearia fechada, 4 casas com janelas ainda acesas. Me chamava Dois Irmãos, nem no mapa. Parei no posto. Um homem de uns 50 anos, bigode grisalho, saiu de dentro dele. Ele me olhou com aquela expressão que o interior tem, não um susto, não curiosidade, uma espécie de cautela antiquíssima, como se já soubesse o que estava para ouvir. "A senhora veio pelo caminho do oco?" perguntou antes que eu abrisse a boca. "Não sei como chama. A estrada de terra aqui." "É o oco." Ele disse isso e olhou para a escuridão atrás de mim. Olhou com a seriedade de quem verifica se foi seguido. "Entra. Não fica do lado de fora depois das 11. O homem se chamava Seu Adelino. Sua mulher, Dona Fátima, me colocou uma xícara de café na mão, sem perguntar, e ficou na porta da cozinha nos ouvindo com aquela imobilidade de quem já ouviu a história antes e ainda assim a teme. "Esse caminho", disse Seu Adelino sentado do outro lado da mesa coberta de toalha plástica floral, "a gente não usa de jeito nenhum depois que escurece. Nem animal usa. Reparou? Nem bicho." "Reparei", disse eu. "O menino que a senhora viu", ele continuou, e eu senti o café gelar na minha garganta, "é chamariz." "De quê?" Ele não respondeu imediatamente. Levantou, foi até a janela, correu a cortina de renda amarelada. "Tem uma coisa que vive no oco faz tempo. Tempo demais para qualquer um aqui se lembrar de quando começou. Os mais velhos chamavam de cão virado." "Não é cachorro. É o que acontece quando um homem se esquece de ser homem." "Você está me dizendo que existe um lobisomem naquela floresta?" Não foi pergunta. Minha voz saiu plana, anestesiada. "Tô dizendo que existe alguma coisa que come o que acha, e que faz muito tempo ninguém vai lá depois do sol se pôr, e que a senhora está aqui, sentada, bebendo café. O que isso diz? Disse que tive sorte. Disse que o menino não me pegou. Mas Dona Fátima, da soleira da cozinha, disse uma coisa diferente. Disse baixinho, quase para si mesma, mas eu ouvi. Disse que ela não chegou aonde precisava chegar. Olhei para ela. Ela não encontrou meu olhar. Ficou olhando para o café.
Eles me ofereceram o quarto dos fundos. Eu deveria ter ficado acordada. Deveria. Mas o terror físico esgota o corpo de um jeito que o medo psicológico não esgota. É como ter corrido uma maratona sem sair do lugar. E em algum momento eu fechei os olhos e o mundo sumiu. Acordei com o cheiro. O mesmo cheiro de antes. Terra, fungo e a memória da carne. O quarto estava escuro. A janela estava fechada. Eu tinha verificado 2 vezes antes de deitar. A fechadura era simples, um ferrolho de metal enferrujado, mas estava travada. O cheiro continuou. Fiquei deitada sem respirar, os olhos abertos para o teto invisível, as mãos apertando o lençol. E então ouvi a respiração. Não estava do lado de fora. Estava dentro do quarto. No canto, à minha direita. A respiração lenta, pesada, irregular. 3 batidas rápidas, uma pausa longa demais, 3 batidas rápidas de novo. Como se os pulmões fossem maiores demais para o espaço que ocupavam. Como se precisassem de esforço. Não me movi. Aprendi naquela estrada. Não demonstre que sabe. A respiração se aproximou. Um passo. O assoalho de madeira não rangeu. Seja o que for que estava ali, era leve demais ou velho demais, ou as leis da física não se aplicavam direito à sua passagem pelo mundo. Outro passo. O cheiro ficou forte o suficiente para queimar o fundo da garganta. E eu senti. Não toque, não era exatamente toque. Era a presença de algo a centímetros do meu rosto. O deslocamento de ar de uma respiração a poucos dedos da minha pele. Quente. Surpreendentemente quente, úmido, fétido de um jeito que não era só físico. Era como se o próprio ar perto daquela coisa estivesse errado. Não abra os olhos, não abra os olhos, não abra os olhos. Abri os olhos. Não havia nada para ver. Só escuridão. Mas a escuridão tinha forma. Não é loucura, é a coisa mais difícil de explicar que já tentei. Havia um volume na escuridão, uma densidade diferente no ar à minha frente, um lugar onde o preto era mais espesso, mais sólido, mais presente, como se a noite tivesse se dobrado sobre si mesma para criar uma coisa. E no centro dessa escuridão mais densa, 2 pontos. Não brilhavam. Não eram olhos que refletiam luz como os meus ou os do seu Adelino. Eram o oposto. Pontos onde a escuridão era tão absoluta que parecia consumir o espaço ao redor. Buracos dentro do buraco. Como os do menino. A respiração parou. Por um segundo que durou a minha vida inteira, aquela coisa e eu ficamos imóveis. Eu no lençol, ela curvada sobre mim, grande demais para o teto. Eu via de algum jeito que ela estava encurvada, que havia algo que deveria ser uma coluna, mas que se dobrava em ângulos que coluna vertebral não dobra. E então veio o som. Não uivo, não rosnado, não era nenhum som que eu conhecia. Era como o osso quebrando em câmera lenta. Um estalo longo, úmido, com harmônicos que desciam pela minha espinha e faziam os dentes doer. Era o som de estrutura, de coisa se reorganizando, de coisa que ainda estava virando. Rolei da cama. Não planejei. O corpo decidiu antes do cérebro. Caí no assoalho, joelho no chão, me levantei, corri para a porta do quarto no escuro absoluto, acertei o batente com o ombro e não senti. A adrenalina havia desligado a dor. E estava no corredor. E estava gritando. E seu Adelino saiu do quarto dele com um facão na mão, como se já esperasse. A janela, disse ele. Não tinha janela aberta, eu verifiquei. Não é pela janela que entra. Ele foi até a porta do meu quarto. Empurrou devagar. Ficou olhando para dentro. Ficou assim por um longo tempo. Depois voltou. O rosto impassível da mesma forma estranha de antes. Não relívio, não susto, apenas aquela cautela antiga. Foi embora. O que era aquilo? O cão virado. Como entrou? Ele me olhou. Olhou de um jeito que me fez sentir que estava perguntando a coisa errada.
Não devia ter chegado aqui. Nunca chegou aqui antes. Nunca cruzou o limite da estrada. Uma pausa. A senhora trouxe ele junto. Sentamos na cozinha até o amanhecer. Seu Adelino me contou o que sabia, e o que sabia era pouco e demais ao mesmo tempo. O cão virado não era um lobisomem do jeito que eu conhecia, o homem que vira bicho na lua cheia, a maldição quebrada com bala de prata. Isso era folclore suavizado, domesticado, feito para ser contado ao redor da fogueira sem dano real. O cão virado era outra coisa. Era o que sobrava de um homem que havia escolhido virar. Não é maldição, disse seu Adelino, com as mãos na xícara. É decisão. Tem gente que chega num ponto de raiva, de dor, de ódio, sei lá, que abre mão de ser pessoa. E quando você abre mão de ser pessoa de verdade, o que fica não é animal. Animal é coisa limpa. O que fica é o meio do caminho. E o meio do caminho é o lugar mais perigoso que existe. Ele caça. Caça, mas não come para sobreviver. Come para lembrar o que era. Cada vez que come, fica um pouco menos homem e um pouco mais coisa. E uma hora vira coisa demais para qualquer memória de humanidade sobrar. E o menino? Dona Fátima, que havia ficado quieta até ali, disse: menino é o que ele foi, ou o que ele perdeu. A gente não sabe direito. Às vezes o cão virado manda na frente, como isca. Às vezes o menino aparece sozinho, antes, onde vai acontecer alguma coisa ruim, como o aviso. Ninguém sabe se é a mesma coisa ou coisas diferentes. Ninguém foi perguntar de perto e voltou para contar. Silêncio. A primeira luz cinza estava entrando pela janela da cozinha. A senhora saiu do oco, disse seu Adelino, mas trouxe alguma coisa junto. Não sei o que. Às vezes é cheiro, às vezes é mais. Vai precisar de alguém que entende disso para ver. Entende de lobisomem. Entende de virada. Tem uma mulher em Mirante do Carvão, mas a senhora disse que vinha de lá. Eu disse que sim. Sua tia. Engoli em seco. Como o senhor sabe? Ele não respondeu. Voltei para Mirante do Carvão com o sol alto. A estrada que eu havia tentado pegar na noite anterior era uma estrada diferente. Não o caminho de volta, mas um atalho que eu não reconhecia, que o GPS morto havia me mandado tomar. Seu Adelino me mostrou o caminho certo no mapa de papel. Cheguei às 10 da manhã. Minha tia Deusa estava na varanda. 72 anos. Cabelo branco preso, avental florido. A expressão quando me viu chegar não era de alívio. Ela havia me esperado na noite anterior e eu não havia chegado. A expressão deveria ser de alívio. Era de medo. Você passou pelo oco, disse ela. Não perguntou. Tia, como você sabe? Entra. A casa cheirava a ervas e a coisas que eu não soube nomear. Ela me sentou à mesa da sala e ficou olhando para mim por um tempo longo e perturbador. Não para o meu rosto, mas ao redor de mim, para o espaço em volta do meu corpo, como se estivesse lendo alguma coisa que eu não conseguia ver. Depois foi até o armário de madeira no canto e tirou uma caixinha de metal. Dentro, preso num cordão de couro, um dente, grande, curvado, amarelado pelo tempo. Bota no pescoço. Tia, o que... Bota, Renata. Botei. E ela sentou do outro lado da mesa e começou a falar. Meu avô materno, Benedito Borges, pai de minha mãe, pai de minha tia Deusa, havia desaparecido quando minha tia tinha 22 anos. Isso eu sabia. A versão oficial era que ele havia se perdido na mata e nunca foi encontrado. A versão real era outra. Seu avô foi embora de livre vontade, disse ela. A voz igual, controlada. A voz de quem ensaiou essas palavras por 5 décadas. Ele tinha raiva, tinha uma raiva que cresceu dentro dele desde novo. Eu não sei de onde veio, acho que a vida bateu nele de um jeito que a gente não viu. E um dia ele foi pro mato e virou. Virou o cão virado? Virou o que escolheu ser. O estômago virou.
O que eu encontrei lá é o que sobrou dele. Sim. Minha voz sumiu. Ficamos sentadas em silêncio por um tempo que não sei medir. O menino, eu disse, finalmente. Ela fechou os olhos. Era como ele era, antes. Meu pai tinha 8, 9 anos nessa foto. Ela empurrou através da mesa uma fotografia antiga, preto e branco, desbotada. Um menino. Cabelo escuro colado na testa, camiseta clara. Não precisei olhar para o ombro para saber onde estava a mancha. Já sabia. Minha tia passou horas me explicando. O cão virado guarda o território do oco há 50 anos. Qualquer pessoa que passa, ele avalia. E se deixa ir, é porque não quer, ou porque não pode, ou porque algo o detém. Por que ele me deixou ir? Porque você é sangue. Eu agi errado, deixei você vir sozinha sem te proteger antes, mas o sangue dele reconheceu o seu. Isso deu tempo. E o quarto na casa do seu Adelino? Ela ficou quieta por tempo demais. Isso não devia ter acontecido. Se ele te reconheceu como sangue, não devia ter ido atrás. Mas foi. Foi. Outra pausa. Ou você estava errada sobre o que viu no quarto. Eu sei o que vi, tia. Eu sei que sabe. Mas pode ser que o que você viu não fosse o cão virado. Olhei para ela. O que mais poderia? Às vezes o que ele caça deixa alguma coisa para trás. Como sombra, como eco. Não é o monstro, é o rastro do monstro. E o rastro é atraído por quem tem contato recente. Respirei fundo. Então eu trouxe o rastro. Você trouxe. E agora? Ela tocou o dente no cordão no meu pescoço. Agora o rastro some. Esse dente é dele, do que ele era antes. Repele o que ele se tornou. Fica com você. Um dente do meu avô? Um dente de quando ele ainda era gente. Fiquei mais 3 dias. Minha tia disse que precisava ter certeza que o rastro havia sumido antes de eu seguir viagem. E eu concordei. Dormia com a luz acesa e o dente no pescoço. Na segunda noite acordei às 3 da manhã com um cheiro. Fechei os olhos imediatamente, não por coragem, por hábito. Aprendi no quarto do seu Adelino. Não demonstra que sabe. O cheiro era diferente desta vez. Não terra úmida, não fungo, não a memória da carne. Era o cheiro de coisa viva, quente, animal. O cheiro que vem de pelo e músculo e calor e respiração. Cheiro de predador. Sentei na cama de um salto, não consegui me conter desta vez, e a janela estava aberta. Eu havia fechado. A cortina balançava na brisa da madrugada. Além dela, lá fora, o quintal banhado de luar. E na cerca de arame, sentado no poste de madeira do canto, algo. Grande, escuro, absolutamente imóvel. A lua estava cheia e alta, e no brilho eu via a silhueta. Via de propósito, não era forma escondida, era coisa que queria ser vista. Bípede, mas a proporção errada, muito longo da cintura para cima, os braços longos demais, a cabeça baixa entre ombros que pareciam acrescentados depois, costurados de mau jeito. Estava me olhando. Peguei o dente no pescoço. A coisa na cerca não se mexeu. Ficamos assim, ela lá fora, eu aqui dentro, o luar entre nós, por tempo que não sei medir. E então, devagar, a cabeça se inclinou para a direita. 45 graus. Exatamente como um menino na estrada. E no silêncio do Maranhão às 3 da manhã, baixo, vindo de muito mais perto do que o poste da cerca justificava, ouvi uma voz. Rouca, destruída, cheia de ranger e de estática, mas voz, arranjo intencional de som que havia sido uma vez linguagem humana. Deusa. Chamando minha tia pelo nome. Chamando a filha pelo nome da filha. Corri para o quarto de minha tia. Ela já estava acordada, sentada na cama, olhos abertos, mãos no colo, como se estivesse esperando. Ele está aqui.
Eu sei. Ele te chamou pelo nome, tia. Ela fechou os olhos. Quando abriu, havia alguma coisa diferente. Não medo, algo mais velho que medo. Ele me chama às vezes. E você? Não vou. Nunca fui. Mas ele chama. Levantou. Foi até a janela do quarto dela, que dava para o mesmo quintal, e olhou para o poste da cerca. A coisa ainda estava lá. Minha tia ficou parada diante da janela, olhando para o pai que havia escolhido se tornar monstro, e o monstro ficou parado no poste, olhando para a filha que havia escolhido continuar gente. Um momento estranho e impossível, e profundamente humano, de um jeito que a palavra humano não dá mais conta. E então a coisa desceu do poste. Devagar, sem pressa. Voltou para a floresta no fundo do quintal com a mesma imobilidade perturbadora de tudo que ela fazia. Não caminhada, mas deslocamento, como se o espaço se movesse ao redor dela em vez de ela se mover pelo espaço. Em segundos, era só floresta de novo. Minha tia ficou na janela por mais tempo. Depois, você vai embora amanhã cedo, com o sol. Não para pela estrada por nenhum motivo. E o dente fica com você para sempre, entendeu? Para sempre. Tia, para sempre, Renata. Faz 8 meses. Eu voltei para São Luís. Voltei para a farmácia, para o apartamento, para a vida que havia sido minha antes. O dente no pescoço, debaixo da roupa, nunca tirei. Por um tempo, tudo pareceu normal. O cheiro havia sumido, o quarto dormia quieto. Não havia formas na escuridão, não havia vozes. Por um tempo. Minha tia me ligou mês passado. A ligação foi curta, ela é assim. Disse que estava bem. Disse que o inverno havia chegado com chuva. Disse que a cerca do quintal havia sido derrubada pela ventania e ela havia mandado consertar. Disse isso como se não tivesse importância. A cerca que ficava no fundo do quintal. A cerca que separava o quintal da mata. A cerca onde ele havia ficado sentado. Perguntei se estava tudo bem. Tá, minha filha. Uma pausa. Você não tem sentido nada diferente, né? Nenhum cheiro? Nenhuma coisa estranha? Não, tia. Por quê? Outra pausa. Mais longa. Por nada. Fica com o dente, tá? Não tira nunca. E desligou. Não senti nada diferente. Isso foi o que eu disse a ela. E era verdade. Não havia cheiro, não havia formas, não havia vozes. Mas há 3 semanas, acordei de madrugada com aquela sensação. A sensação de que o silêncio tinha peso, de que o escuro tinha forma, de que eu não estava sozinha no apartamento. Fiquei deitada imóvel. Não abri os olhos. Segurei o dente com força. A sensação durou uns 2 minutos e passou. No dia seguinte, liguei para minha tia. Não atendeu. Liguei de novo no dia seguinte. Caixa de mensagens. Pedi a uma prima que fosse até a casa. A prima foi. Me ligou de volta 15 minutos depois. Disse que a casa estava bem. Disse que minha tia havia ido visitar uma conhecida em Caxias, que ela às vezes sumia assim por alguns dias, que não era para me preocupar. Tudo bem. Tudo normal. Então, estou contando essa história porque precisava contar. Porque guardar isso dentro corrói alguma coisa. E porque ontem à noite, aqui no apartamento, às 2:30 da manhã, acordei com o cheiro. Terra, fungo, a memória da carne. E dessa vez, quando me forcei a não abrir os olhos e fiquei imóvel ouvindo, não ouvi a respiração. Não ouvi o ranger de osso se reorganizando. Ouvi outra coisa. Uma voz. Rouca, destruída, cheia de estática, mas articulada, intencional, chamando. Chamando o meu nome. Não o de minha tia. O meu. O dente no pescoço. O dente que minha tia disse que era do meu avô antes de virar monstro. O dente que repele o que ele se tornou. Estava quente. Quente como coisa viva. Quente como músculo, quente como a temperatura de dentro de um corpo que respira. Quente da mesma forma que estava a respiração daquela coisa a centímetros do meu rosto na casa do seu Adelino.
e quando finalmente abri os olhos, a escuridão do quarto estava vazia. Mas o cheiro ficou. Está aqui enquanto escrevo isso. E o dente continua quente.